seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus, aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Eu estou muito feliz, meus queridos. Nessa noite o Senhor falou, meu filho, vem aqui que eu quero falar alguma coisa com você. Fala pro meu povo que eu estou feliz com alguns, viu? Fala pro meu povo que eu estou alegre com alguns, viu? Fala pros meu povo que eu estou contente com a oração que eles têm feito. Fala pro meu povo que eu estou contente com a busca que eles têm feito. Fala pro meu povo que eu estou contente com a perseverança que eles têm tido na minha presença. Aleluias. Deus é fiel. Vamos estar lendo o versículo anual. Aleluias. Neste momento. Aleluias. E logo após, aleluias, o nosso obreiro Emanuel estará dando direção a esse culto. Gênesis 48, versículo 4. Aleluia. Gênesis 48, versículo 4. Já que todos estão abrindo, eu vou aguardar que todos encontrem. Fica no primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Gênesis 48, 4. Aleluias. Glória a Deus. E me disse... Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei-te uma multidão de povos, e darei a essa terra a tua descendência, e depois de ti em possessão perpétua. Aleluias! Ou em possessão eterna. O que o Senhor tem para nós é muito maior do que os nossos olhos podem ver. É muito maior do que os nossos pés conseguem caminhar. A Bíblia fala que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao nosso coração o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aleluia. Estaremos orando no nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, diante da Tua presença nos encontramos para engrandecer aquele que é digno, para louvar aquele que é santo, para elogiar aquele que habita entre os querubins, aquele que está sentado sobre um trono de glória, recebendo louvor, meu Pai, Senhor, dos anjos, dos arcanjos, mas também da Tua igreja, aonde estiver uma igreja com a porta aberta, receba a oração, receba o louvor, receba a adoração, meu Pai, aonde estiver um filho teu clamando, uma filha tua clamando, nós te pedimos, receba a adoração, receba o louvor, receba as orações, meu Pai, para que o teu povo veja que ainda há Deus sobre Israel, há Deus sobre Portugal, há Deus ainda sobre Lorient, ainda um Deus todo-poderoso. Eu creio, meu Pai, que essa cidade será conhecida como a cidade do Senhor. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, receba, Senhor, receba, Deus, receba desde o início até o fim, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, obreiro Samuel, Emanuel. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria estar aqui mais um dia na casa do Senhor, para aprender mais dele nesse culto de terça-feira, mais um culto de terça-feira em que vamos estar aprendendo da palavra dele, que ele tem trazido todas as terças e todas as quintas, sábados e domingos para nós. Hoje não será diferente dos outros cultos e eu sei que vai ser maravilhoso para a vida de cada um nessa noite. O Senhor tem algo novo para trazer hoje e Ele vai te dar nessa noite como bandeja de ouro e de cristal. No nome de Jesus, agora vamos estar ouvindo o Ministério da Harpa, Filho de Corá, que vão estar adorando ao nome de Jesus. E a igreja pode já abrir as suas harpas e se preparar também, porque ninguém pode ficar quieto na casa dele. No nome de Jesus, aleluia. O Ministério Filho de Corá cumprimenta a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o número 115 da harpa cristã. Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor.
agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse hino fala muito conosco porque ele diz para nós trabalharmos e orarmos, estarmos na casa dele, fazer o que ele nos manda e continuar salvando aquelas almas que necessitam, aqueles que estão feridos, estão magoados, cicatrizados e que precisam do Senhor para resolver todos os seus problemas na sua vida. Agora também convido a igreja a se colocar de pé e quero estar chamando aqui a diaconisa Maristé, que estará trazendo uma palavra nessa noite maravilhosa que o Senhor deixou preparada para todos nessa noite. Graças a Deus. Cumprimenta a igreja de Deus na paz do Senhor. Abre comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, seguinte. Aleluia. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Vou esperar que todo mundo encontre para nós ler juntos. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Aleluia, Jesus. De bondade, de humildade e de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, estejai o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e seja agradecido. Habitai ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí vós e aconselhai vós mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esta palavra, irmão, eu procurei e falei: Senhor, dá uma palavra hoje no culto de ensino. E o Senhor me trouxe em Colossenses, porque Colossenses ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Nós, irmãos, temos que nos perdoar uns aos outros. O Senhor está falando de perdão nessa noite. Não sei qual é o ensino, mas a palavra inicial, ela já começa ensinando nos perdoar uns aos outros. Porque se Jesus nos perdoa todo dia, por que eu não vou perdoar o irmão? Porque o irmão não vai me perdoar. E eu já peço perdão à igreja. Se há algum falha que eu já falei, me perdoe. Porque enquanto nós estivermos aqui, pedimos perdão. Nós não podemos guardar rancor no nosso coração. Eu sei que não é fácil a luta dessa vida, mas também nós queremos que tem um Deus que, se nós buscar por Ele, Ele te dando por todo Ele, graça de Deus Pai. Dai graça. Hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos onde nós estamos. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por estar hoje na Tua presença, Senhor, na Tua casa, Pai eterno, agradecendo nesta hora pela vida da Tua igreja amada, pela vida, Senhor, de cada um que está aqui nesta noite, Jesus querido. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, traz-nos nesta noite, Senhor, o ensinamento da Tua palavra, o conhecimento, a graça do Teu Espírito Santo, que nós possamos receber, Deus, no nosso coração, para que nós possamos também
querido, Deus, diante de todas as lutas, Senhor, o Senhor é o Deus desta igreja, é o Deus de cada um que está nesta noite. Por isso eu te peço, Senhor, no teu nome, Jesus Cristo, Deus, faça de nós a tua sabedoria, faça de nós o teu Espírito Santo, que eu possa viver no Espírito Santo, que a tua igreja viva o Espírito Santo de Deus, porque o teu Espírito lava, o teu Espírito limpa, o teu Espírito Santo cura, liberta, salva e leva para o céu, Jesus. Em nome de Jesus, eu te entrego mais uma vez este culto. Faça dele, Deus, em primeiro lugar nesta casa, porque eu não sou nada, mas o Senhor é grande, porque nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nos capacita, Jesus, para que nós viemos, Senhor, aguentar cada luta deste mundo, porque o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. No nome de Jesus eu te agradeço e eu peço nesta noite que a graça do teu Espírito derrama sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Agradeço. A igreja pode se assentar. Ministério do Louvor Rocha Palavra com a oportunidade. Ministério do Louvor Rocha Palavra cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos estar louvando.
Como é maravilhoso estar na casa dele, adorando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. É chegada a hora do momento ofertório, o momento em que vamos entregar os nossos dízimos, vamos entregar as nossas ofertas e provar a nossa fidelidade ao Senhor. Também vamos estar fazendo prova com Ele, como diz na palavra, e vamos estar contribuindo para a casa do Senhor crescer nessa noite também. Convido o co-pastor Eric Santos para estar fazendo esse momento ofertório com oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é o nosso plano perfeito. Mistério da graça. Veio para salvar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir. Meu Deus, eu tinha anotado ali agora. Não é possível. Vamos abrir as nossas Bíblias em... Rapaz, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos achar. Aleluia. Estava ali agora sentado, rabiscando. Aleluia. 30 segundinhos, irmão. Aleluia. Louvar, glorifica o nome do Senhor, que Ele está na casa. Aleluia. Glória a Deus. Não, não é Apocalipse não. É em Mateus mesmo. Opa, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aqui. Aleluia. Meu Pai, misericórdia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu tablet ali, ele já estava lá já. Lucas 21. Aleluia. Lucas 21. Não era Mateus, não, é Lucas. Um dia me falaram assim: quando você for falar de oferta, você nunca fale sobre essa mulher. Me falaram desse jeito. E eu, na minha inocência, falei: bom, tem mais sabedoria do que eu, sabe do que está falando. Só que um dia Deus falou assim: meu filho, nunca limita a minha palavra naquilo que o homem fala, porque a minha palavra é uma fonte inesgotável de vida. A minha palavra é viva e eficaz. Lucas 21. Lucas 21. A viúva pobre. Aleluias. E Jesus, olhando ele, viu aqueles ricos lançarem a sua oferta na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva ali lançar 2 pequenas moedas. E disse: em verdade eu vos digo, que lançou mais ela, esta pobre viúva, do que a todos os outros. Porque todos eles deitaram para a oferta da casa de Deus tudo o que lhes sobrava. Mas esta pobre mulher deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Essa passagem aqui, meus irmãos, ela vai falar que Jesus, ele agora atentou para aquela mulher. Aquela mulher que era uma mulher simples, humilde, que a Bíblia fala que além de ser viúva, era pobre. Então nós vemos que ela tinha as vestes dessa mulher pobre eram humildes. Porque todo aquele que é humilde e não tem condição para comprar umas vestes talvez boas, vai usar as que tem. Então ela usava aquilo que ela tinha. A sua aparência era de uma mulher humilde. A sua forma era de uma mulher humilde. Mas aqui a Bíblia fala que Jesus também, ele observa homens ricos que têm a qualidade
e a condição de ter coisas boas, de ter dinheiro, de ter uma condição boa. Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi a característica física desses homens. O que chamou a atenção de Jesus foi o coração dessa mulher. Jesus, ele aparenta agora, ele vê aqueles homens, creio eu que ricos, anda bem trajado, aqueles homens ricos. Eu conjecturo, a Bíblia nos permite conjecturar. Eu conjecturo agora aqueles homens dando 10 mil, 20 mil, 15 mil, 30 mil, eles eram ricos. E talvez eles pudessem achar, estou dando uma quantidade favorável para a casa de Deus. Estou dando uma quantidade favorável. Estou depositando na arca do tesouro uma quantidade favorável. Porque todo aquele que, aleluia, tem um coração soberbo, ele nunca vai querer ajudar, nunca vai querer aproximar, nunca vai querer construir, nunca vai querer dar, nunca vai querer ofertar para ajudar a casa de Deus. Então, Jesus observa esses homens e eles, eles sobrevejavam no seu coração, conjecturo eu dei uma quantidade favorável, dei 50 mil. 60 mil é uma quantidade. Só que Jesus, ele não estava preocupado com a quantidade nesse momento. Jesus estava preocupado com o coração daquela mulher. E quando a Bíblia fala que aquela mulher, ela deu tudo o que tinha, significa que depois, naquele momento que ela deu, ela ficou sem nada, sem condição nenhuma. Ela deu tudo que ela tinha. As moedas que ela tinha, era tudo que ela tinha. Então, mesmo assim, ela deu tudo que ela tinha. Jesus, ele faz aqui uma comparação de que o nosso coração, quando for fazer alguma coisa, quando for ofertar, quando for dar, não façamos trocar trombeta, para que nós não sejamos que nem os hipócritas. Não falamos, dei isso, dei tanto, fiz aquilo para aquele, fiz aquilo para aquela. Não. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Jesus agora atentou para essa mulher, porque a oferta dela, a maior oferta dela, não foi visto em bem monetário, não foi visto nas moedas, foi no coração. Ela tinha só aquilo. Não, Jesus não está vendo essa passagem como a mesquinhez, como uma coisa pouca. Jesus está vendo aqui como uma grande obra que aquela mulher fez de fé. E a Bíblia fala que se nós, segundo a nossa fé, ofertarmos ao Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades, Ele suprirá e Ele nos abençoará, aleluias, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aonde, meu irmão, e aqui eu encerro, aonde você vê isso? Deus dá uma ordem para Elias, Elias vai até Sarepta, e lá te ordenei uma mulher que te guarde, que te sustente. Chegando lá, ele encontra uma mulher mais em dificuldades que ele estava. E aquela mulher, a Bíblia fala que elas pegavam os gravetos para acender, comer e depois morrer. Ela já tinha isso na cabeça, é a última refeição, vou morrer. Mas quando Elias chega, e Elias fala para aquela mulher, mulher, prepara primeiro para mim e depois para ti. A Bíblia fala que a partir desse momento que ela obedece, Elias fala, vem aqui. Agora é sua vez de ser abençoada. Você honrou a Deus, você honrou, conjecturo eu, a casa de Deus. Agora pode vir que o azeite na tua farinha, o azeite na tua panela não vai acabar, e nem a farinha na tua, aleluias, nem o azeite na tua botija vai faltar, e nem a farinha na tua panela vai faltar. O Senhor manda dizer, não vai faltar a farinha, aleluia, na tua panela, e não vai faltar o azeite na tua botija, enquanto você honrar ao Senhor com todo o teu bem, com toda a tua fazenda e com toda a sua primícia. O Senhor, Ele vai mostrar que Ele não fica devendo nada para ninguém. Oferte com alegria e com amor, querido. Eu vou estar orando pela sua vida financeira no nome de Jesus.
Senhor, eterno Deus, eterno Pai, diante da Tua presença nós estamos através do Teu Filho Jesus, para louvar ao Senhor, meu Pai, pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, o Senhor tem visto o mês, o dia, o ano dos Seus filhos, meu Pai. O Senhor tem visto, meu Pai, o trabalho, Senhor, árduo, o cansaço, Senhor. Mas mesmo assim, te adorando, Deus, te louvando, te glorificando, eu te peço, meu Pai, através do Teu Filho amado Jesus, abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas, abençoa aquele que tem um coração aberto para a Tua obra, abençoa aquele, meu Pai, que oferta, Senhor, com o coração no Senhor, com alegria de dar ao Senhor, com alegria de poder chegar e dizimar na Tua casa, com alegria de poder ofertar ao Senhor, não pela quantidade, mas pela alegria. E abençoa esse homem, e abençoa essa mulher, que tem um coração, meu Pai, disposto para te ofertar, no nome de Jesus, Senhor. Pastora Mara Rodrigues está com a oportunidade de louvar nessa hora. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Se você não é fiel ao Senhor, creia que a partir de hoje, tome essa decisão. E a glória da segunda casa será melhor na sua vida, através dessa decisão que você tomar. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, olha só, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero te falar, você sabe a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória já é garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Mais uma vez a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória já é garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Olha só, não está tudo terminado em sua vida. Olha que coisa linda. O teu Deus nunca falhou. O que promete Ele cumpre, não tarda. Aleluias. Não duvides do Senhor. Não duvides do Senhor. Deus é Deus, olha essa coisa linda. Sem você, mas o que é você e eu sem Deus nessa terra? O Senhor Jesus tem um conserto na tua vida no dia de hoje. Tome posse da vitória, sabe por quê? Porque a glória da segunda casa, ela é melhor sim do que a da primeira. Aleluia! A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória já é garantida, esta promessa é verdadeira.
Quando Deus quer operar, ninguém pode. Declare isso no fundo do seu coração. Tome posse da sua. Aleluia. Mais uma vez. Agora da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória já é garantida. Esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, aleluia, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Eu quero ouvir a igreja adorando ao Senhor. Agora da segunda casa será maior que a da primeira. Ele canta na maneira. É garantida. Quando Deus, ninguém pode impedir. Aleluias. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluias. Tome posse da sua bênção, meu irmão. Porque a promessa é garantida. E a glória da segunda casa será maior sim que a da primeira. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na casa dele para aprender e adorar ele. Aleluia. É chegada a hora de eu terminar a minha participação nessa noite e nessa hora. E eu quero agradecer a minha oportunidade a Deus, aos meus pastores, e passar a continuação do culto para o co-pastor Erickson nessa hora. Ele estará trazendo os avisos e eu espero que a igreja ouça com atenção. Aleluia. Aleluia, tem autoridade, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. A paz nunca é demais, né? Ela é sempre bem-vinda. Ora, quero lembrar os irmãos que nós estamos no propósito de oração das 6 horas até as 7 horas da manhã. 1 horinha orando ao Senhor, falando com o Senhor, tendo comunhão com Ele, né? O Senhor, Ele nos guarda quando nós deitamos e quando nós levantamos. Então, que o nosso levantar seja também para o adorar. Lembrar os irmãos que nós estamos neste propósito que se iniciou hoje ele se estende até domingo, das 6 horas até as 7 horas da manhã. Amém? Na terça-feira nós temos, que é hoje, o culto de ensino, e na quinta-feira nós teremos o culto de pregação, que se iniciará às 7h30. Amém? Aleluia. No sábado nós teremos o culto de EBT, às 18h30, 6h30. E domingo nós teremos o culto de celebração ao Senhor, às 6h30. Amém? E lembrando aqui também da reunião dos jovens, na sexta-feira, que se iniciará às 7h30. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está sendo muito bom, irmãos. Está sendo um momento de oração, um momento de coisas novas na presença de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, no nosso meio. Grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluias. Os recados estão dados. Nos demais, o recado da Santa Ceia, o pastor João Aquila, ele está mais a par da situação, não vou me equivocar, mas ele estará avisando para vocês. Amém? Quero passar aqui o microfone para o pastor João Aquila, que Deus tem usado e vai continuar usando. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos na presença de Deus, com vocês, com todos os irmãos, adorando e exaltando ao nosso Deus, com louvores, com cânticos, com ofertas, com tudo, e ainda ouvindo a palavra de Deus, a palavra que nos transforma, a palavra que nos renova, a palavra que nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, só reforçando aqui o quadro de avisos, neste sábado estaremos distribuindo a Santa Ceia aos nossos irmãos que não puderam estar na nossa Santa Ceia ali na sede no último sábado. Então, sábado, os irmãos que não tomaram ceia, estejam aqui para estarmos aprendendo da palavra do Senhor e também desfrutando da Santa Ceia do Senhor. E aí, a forma da organização, nós estaremos avisando no decorrer da semana. De qualquer forma, este sábado nós estaremos distribuindo aos nossos irmãos que não puderam estar
por alguma razão, não puderam estar na Santa Ceia no último sábado. Amém? É basicamente isso. E eu quero já, para nosso estudo, para a ministração da Palavra de Deus nesta noite, você já pode ir procurando o livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Enquanto você procura, nós estamos iniciando hoje, com a ajuda do Espírito Santo, uma série de mensagens, de estudos. É um estudo, né, como eu disse no domingo, um estudo que faz parte de uma série, de um curso que nós ministramos no Brasil, acerca do discípulo e discipulado. Todo discípulo, um momento, vai discipular. É preciso sentar para aprender, e todo aquele que senta para aprender, precisa se levantar para ensinar. E por isso nós estamos dando essa série de mensagens. E como nós vamos observar, o Senhor Jesus, ele fazia muitas coisas, mas ela se resumia em 3 coisas basicamente. Ele ensinava, ele pregava e ele fazia maravilhas. Ele ensinava, ele pregava e fazia maravilhas. Só que aos seus discípulos, em especial aos 12 discípulos, ele fazia uma coisa chamada, que todo professor faz. Chama-se testes, provas. E estes testes eram que realmente dava para saber, os discípulos mostrarem, primeiro eles entenderem se aprenderam a lição ou não aprenderam, e o Senhor Jesus vê se eles realmente aprenderam ou não aprenderam. E obviamente que eu não vou levar ninguém aqui ao mar, até porque normalmente eu estou com vocês nesse mar, no barco, eu estou com vocês no deserto, mas é preciso, enquanto professor, enquanto educador, enquanto responsável pela educação do povo de Deus aqui na DF Lourinhã, eu saber se os irmãos realmente estão aprendendo, se o que eu estou informando está sendo eficiente, e os irmãos também terem noção se está realmente aprendendo ou não aprendendo. Por isso nós vamos fazer um teste nesses cultos de ensino. Eu iria fazer no sábado, embora devo fazer também no nosso estudo de sábado, na Escola Bíblica para Todos, onde nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, versículo a versículo, mas eu quero fazer um teste nesse estudo. Então, os irmãos que quiserem acompanhar essa nova metodologia, né, de também aprender e também se expor a um estudo, a uma prova, a um questionário, nós estaremos fazendo isso. Então, os irmãos vão ter ali uma chamada de presença, uma lista de presença. Aqueles que quiserem participar, não é obrigatório, mas querendo participar, os irmãos podem ali depois procurar o diácono Caio e colocar o seu nome para você ver a sua presença. E no final estaremos aplicando um teste. E para incentivar os irmãos, né, para os irmãos fazerem o teste, para os irmãos participarem desta dinâmica, ao final, se os irmãos também quiserem, estaremos entregando também o certificado. É bom lembrar aos irmãos que é um curso, vai continuar da mesma maneira. Você venha para a casa do Senhor para aprender. Você busque pessoas para estar na casa do Senhor aprendendo. Você olha aí e vê o irmão que você viu no domingo e não está aqui hoje. O irmão que você conhece e não está aqui nesta noite, manda uma mensagem, olha, está tendo os cultos estão sendo uma bênção. E nesse caso, no curso especificamente, né, no curso que nós estamos ministrando nesta noite, olhar para os irmãos, porque vai ser um curso, vai ser palavras, ministrações, onde nós vamos ver o que nós precisamos saber de Cristo, o que Cristo quer de nós e como Ele quer que a gente ministre, como que Ele quer que a gente obedeça a sua voz. Eu não sei dizer quanto tempo vai durar, é no mínimo 3 terças-feiras, mas eu quero ter bem paciência aqui. A gente, além de ler a palavra de Deus, enquanto ministra, a gente lê o povo, né? Lê vocês. Então, se eu perceber que eu estou sendo acelerado demais, eu vou diminuir. Se eu perceber que não entendeu, eu vou explicar de novo. E isso vai com o tempo. Pode ser 5 terças, 6 terças, no mínimo 3. De qualquer forma, eu quero contar com os irmãos, a presença dos irmãos. Essa dinâmica que nós vamos aplicar, um teste, um questionário, os irmãos podem ficar tranquilos também com o questionário. Vocês vão fazer em casa, podendo assistir de novo as mensagens. É só para os irmãos verem se realmente estão aprendendo e aqueles que aprenderam, reforçar o aprendizado. Teste é para 2 coisas.
para dizer ao aluno se ele aprendeu e, percebendo que aprendeu, reforça aquilo que foi ministrado, aquilo que foi ensinado ao seu coração. Por isso, essas terças-feiras estaremos fazendo isso. E eu também não sei se na próxima terça o Espírito Santo vai guiar-me na continuidade do curso, na continuidade das ministrações. Eu iria iniciar, por exemplo, isso aqui na terça-feira passada. Mas terça-feira passada o Senhor me deu outra palavra. Eu não sei o que vai acontecer na próxima terça. A gente está na direção do Espírito Santo. Por isso eu não vou dizer aqui um prazo final para os irmãos, por essas duas razões. Primeiro, que eu posso dar com mais tranquilidade. E segundo, porque pode ser que tenha terça-feira que os irmãos venham e eu, segundo o Espírito Santo, ministre outra palavra, ou outra pessoa, outra pessoa de Deus venha ministrar outra palavra aqui neste lugar. E vamos continuar dando glórias a Deus em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Amém, irmãos? Deixar bem claro isso para que nós possamos estarmos entendidos. Vamos então para a palavra do Senhor nesta noite. Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Nós vamos ler 10 versículos nesta noite, do 13 ao 23, e estaremos meditando na palavra de Deus. Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto bastante interessante, complexo, mas de muita edificação para o povo de Deus, para nós nesta noite. E nesta noite quero, neste texto, expor a pergunta ou as perguntas que todo cristão precisa ter em mente e ter uma resposta clara para dar. São duas perguntas. E também as respostas que foram dadas pelos discípulos e estão expostas neste texto. E os resultados, quando nós temos a resposta certa para dar ao nosso Jesus e dar às pessoas. E esses resultados são resultados de vitória. Mas antes de falarmos sobre estas perguntas, sobre estas respostas e o fundamento para qual nós estamos nestas respostas, vamos meditar um pouco o que diz o versículo 13, que começa Jesus chegando a Cesareia de Filipe. Isso aqui não é fora de contexto. Isso aqui não está fora do propósito. Isso aqui não foi escrito de forma aleatória. Isso aqui foi escrito por
Mateus, se não me engano também Marcos, exceto Lucas, não diz. Mas isso nos traz algumas coisas para nós entendermos o texto e aplicarmos aos nossos corações nos dias de hoje. Nós que somos discípulos de Cristo, existe uma diferença básica entre seguidor e discípulo. Existem muitas pessoas que estão seguindo a Jesus, mas Jesus quer que nós sejamos discípulos. E no final de sua vida, ou melhor dizendo, no final do seu ministério, já ressuscitado, ele disse: sejai meus discípulos e fazei discípulos para mim. Portanto, o seguidor, ele só vai nos cultos dia sim, dia não. Ele só vai nos cultos quando precisa de alguma bênção. Mas quando vem a parte, você tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Quando vem a parte, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e aos próximos como a ti mesmo. Como por exemplo, entregando tudo, repartindo entre os pobres. Os seguidores ficam por aqui, mas os discípulos vão com Jesus até o final. E é até o final que o Senhor Jesus quer nos levar, que é as mansões celestiais. Mas meus amados irmãos, eu disse que falaria dessas perguntas e das respostas. Então vamos meditar um pouco sobre Cesareia de Filipe. Isso aqui não está fora de contexto. Cesareia de Filipe é uma cidade, não confundir com outra Cesareia, que é uma cidade marítima, que é uma cidade portuária. Era uma cidade maior, mais rica, mais poderosa, portanto mais conhecida e mais numerosa em termos de população. Esta Cesareia, um homem chamado Filipe, ele resolveu homenagear um dos Césares, seu César, e acrescentou o Filipe para fazer essa distinção. Nem sempre Cesareia de Filipe era Cesareia de Filipe. Mas eu não quero entrar aqui na questão do nome, só situar os irmãos ao contexto. Jesus está na Galileia, fazendo as suas obras, pregando o evangelho, ensinando, fazendo maravilhas, e ele anda dezenas de quilômetros, e eram muitos quilômetros, quase uma centena, para fazer os seus discípulos duas perguntas. E esta Cesareia de Filipe, ela está ao pé do Monte Hermon. Lembra lá do Monte Hermon, quase fronteira de Israel, onde no pico, no topo do monte sempre neva, sempre desce lá, o orvalho leva e refresca aquela região desértica, e sempre cai água do degelo e vai banhar rios, entre eles o Rio Jordão. E este Monte Hermon é um monte muito próspero, e Cesareia de Filipe está nesse contexto, ao pé do Monte Hermon. Então ela está recebendo o frescor em primeira mão. Esta Cesareia, ela é um local, por ser próximo de degelo, ela é um lugar bem irrigado. E por ser bem irrigado, ela tem várias árvores, ela tem um verde especial. Toda espécie de árvore possível para aquela região tem naquela cidade. Portanto, era um lugar de diversidade botânica, de diversidade de árvores, e daqui a pouco nós vamos observar outra diversidade que aconteceria neste lugar. Era um lugar lindo de se ver, era um lugar lindo de se olhar, era como se fosse colírio. Aqueles que estavam no deserto, quando chega a Cesareia de Filipe, ela olha aquele lugar e se acha um refrigério aos olhos. Lá no Nordeste, lá na Bahia, no estado da Bahia, no Brasil, nós temos várias regiões no estado da Bahia. E alguns irmãos saíram do sertão. Sertão é aquele lugar seco. Não sei se a maioria dos irmãos aqui que são brasileiros conhece, que a terra chega a rachar. E não é um período do ano, é dezenas de anos. Às vezes passa 10, 15 anos sem chover. Às vezes até o cacto, a planta que mais resiste ao calor, seca, murcha, fica feia. Para os irmãos observarem que às vezes você não olha nada. Eu morei numa região que até vento tinha dificuldade. Quando tinha uma árvore, que você via os galhos lá sem folha nenhuma, você não via um mexidinho assim de vento passando. Não tinha nuvem. E uma vez,
um grupo de irmãos foram para o extremo sul da Bahia. Aí já é uma outra região, mais próxima ali do Espírito Santo, próxima do estado de Minas Gerais, próxima da praia, onde tem água, rios. E aí, meu irmão, a imagem é outra. A imagem é outra, é muito verde, tudo organizado. O ar respirável é outro. Aí os irmãos na volta falaram, nossa terra não é tão bonita assim como a gente imaginava, não. Por quê? Lugares verdes são lugares bonitos. Eu lembro que eu fui com o pastor Carlos lá para a região da Espanha, de Durango, e a gente ficava encantado, né, pastor Carlos, com aquele verde, todo tipo de verde em Durango, verde claro, verde escuro, e era aquele negócio bem, realmente muito bonito. É exatamente assim que funcionava Cesareia de Filipe. Estou dando esse contexto para os irmãos verem por que Jesus leva os seus discípulos a este lugar para fazer duas perguntas e ter entendimento de duas respostas e como nós devemos reagir a estas respostas. Um lugar bonito, só que Cesareia de Filipe, assim como toda a nação de Israel, ela foi invadida diversas vezes. E em algum momento da nação de Israel, além do altar a Deus, pessoas, homens de Deus que estavam lá, faziam um altar para Deus, existia também um altar maior, mais elaborado, mais organizado a Baal. E estes sacrifícios a Baal eram considerados coisas imundas ao povo de Deus. Com o passar do tempo, outro altar foi construído naquela cidade, que foi o altar a Pan, ao mito que era considerado Deus Pan. O Deus Pan era o Deus dos como se fosse o líder dos pastores de ovelhas, né? Lá tinha muitas ovelhas. E esse Deus Pan, a figura desse Deus Pan, era uma parte do corpo de homem e a outra parte corpo de bode. É estranho, né? As pessoas assentarem a cuidadores de ovelha sendo liderados por uma pessoa que parece bode. Enfim, não quero entrar nesse detalhe agora. Mas tinha lá um altar chamado ao Deus Pan. E este Deus Pan era considerado o padroeiro dos pastores de ovelhas daquela região. E nesse contexto, um lugar que era lindo, se tornou um inferno para os judeus. Porque além da diversidade de cultura botânica, havia também uma diversidade de pessoas, de culturas. Pessoas com várias crenças, pessoas que não queriam se entregar para o Deus verdadeiro e faziam os seus altares e os seus sacrifícios e criavam não só as ovelhas, mas criavam os bodes, criavam coisas e na sua cultura criavam coisas que desagradavam ao Deus e ao povo de Deus. E nesse contexto, só para os irmãos entender que Pan é o sufixo, não é o sufixo, é a parte central da palavra que vai dar origem a duas outras palavras estranhas, que ninguém quer. Pandemia. Pandemia, os irmãos, a gente entende, né? Já estamos na ideia de essa situação que nós estamos vivendo. E a outra é a coisa chamada pânico. É a origem dessas duas palavras está nesse cidadão, ou nesta figura mitológica. E naquela região, quando Jesus está passando, a cidade de Cesareia de Filipe não era agradável de se habitar. Não era honroso a um sacerdote, ainda mais na qualidade de Jesus, ou pelo menos para os sacerdotes da época, ir ministrar em Cesareia de Filipe. Os levitas não iam para Cesareia de Filipe. As pessoas que queriam servir a Deus tinham que sair de Cesareia de Filipe, porque não era um lugar bom de se estar. E neste lugar, que deveria ser um lugar, o paraíso, estava se tornando no inferno. E tinha lá um arco, uma entrada. E aquela entrada era tão fedorenta,
Aquela entrada tinha tantas histórias marcadas que acreditavam que os demônios, quando saíam do inferno, passavam por aquela entrada e chamavam de porta do inferno. Guarde bem esses detalhes de Cesareia de Filipe. Porque, meus amados irmãos, ela não é muito diferente dos nossos dias. Nós vivemos em ambientes bons, agradáveis, mas os corações das pessoas estão tornando um ambiente bom, que pode ser muito melhor, em um lugar considerado até infernal. Ou seja, o ambiente não determina, como alguns querem pregar, não determina exatamente a condição do indivíduo ou de um grupo que quer servir a Deus. Mas aquele que serve a Deus, quando chegar naquele lugar, aonde ele coloca a planta dos seus pés, aonde ele coloca as suas mãos, aonde ele coloca a sua presença, se ele se permanecer firme diante do Senhor, não é o povo de Deus quem sai, é os maus que devem se converter ou sair daquele lugar. Cesareia de Filipe, nos nossos tempos, os tempos atuais, quando nós fomos a Israel, é um lugar ainda muito bonito. Lugar turístico, e quem sabe ano que vem estaremos lá. Mas é neste lugar bonito, com um portal de inferno, cheio de idolatria, que Jesus faz questão de sair os seus discípulos até lá e fazer duas perguntas. Primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem as pessoas estão falando acerca de mim? O texto já diz logo, em todas eles, já diz logo: olha, Senhor Jesus. A gente não sabe quem falou, é bem provável que tenha sido Pedro, mas a gente não sabe, mas eles falaram. Talvez várias pessoas ali disseram, dos 12 disseram. Alguns deles falam que o Senhor é o João Batista. O João Batista já estava morto. E João Batista tinha aquela pregação de autoridade, as pessoas viam lá e tinham desejo, se arrependiam e se batizavam. E está Jesus pregando, ensinando, as pessoas olhavam aquilo, entrava aquela mensagem de arrependimento, elas se arrependiam. Então os discípulos de Jesus batizavam as pessoas para arrependimento, para a confissão pública. Então eles falavam: as pessoas estão falando que o Senhor é o João Batista. Outros falam, Senhor Jesus, que o Senhor é o Elias. E aqui dá para entender porque eles achavam que era o Elias. Porque além da pregação que levava ao arrependimento, como Elias pregava no seu tempo, Elias ainda fazia alguns milagres de cura, milagres de multiplicação e milagres até de ressuscitar mortos. Então eles associavam a imagem de Jesus a Elias. Os discípulos falaram: ó Senhor Jesus, mas também estão falando que o Senhor é Jeremias também. E eu não creio que eles estavam associando Jesus a Jeremias ao choro, mas à pregação, a chamada de santidade e a chamada ao arrependimento do povo de Deus. E aí outros falaram: tem outras pessoas também, ou outros profetas. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, que se a gente observar bastante bem esses textos de Mateus, Marcos e Lucas, e as respostas que eles estão dando, alguns estudiosos vão dizer que Jesus está perguntando quem as pessoas acham que eu sou, através de vocês. Jesus já tinha comissionado eles a algumas atividades. Aqui Jesus já estava andando com eles, já tinha comissionado os 12. A gente não sabe exatamente em que período, e se a gente for olhar a narrativa de Mateus, que não é cronológica, mas se a gente for entender que essa parte está cronológica, está próximo da transfiguração, ou seja, próximo de Jesus, está no ápice do seu sacrifício, no ápice do seu ministério, que é morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, ou seja, no final. Mas Jesus está chamando, e todos os exemplos que eles estão falando, ou todas as referências que eles estão dizendo, são referências positivas.
Ou seja, dá a entender que Jesus está perguntando: o que é que as pessoas estão falando de mim para vocês, que vocês estão me seguindo? Porque na época também os sacerdotes diziam que Jesus era fraudulento, que Jesus operava as coisas pelo espírito de Belial. As pessoas estavam dizendo, os sacerdotes, para descredibilizar o trabalho de Jesus, para não receber, para não acreditar nos milagres que Jesus está fazendo, nas maravilhas que Jesus está falando, para eles não acreditarem na pregação de Jesus, nos ensinos de Jesus, falavam muitas coisas. Agora, eu volto à pergunta a nós, a mim e a você que está aqui nesta noite, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. A pergunta é: o que é que as pessoas estão falando de Jesus? E nós precisamos ter isso em mente, irmãos, porque nós precisamos saber o que é que as pessoas que estão ao nosso redor conhecem de Jesus. Será que seu colega de trabalho, será que seu colega de escola, será que seu colega, seu vizinho de casa, será que as pessoas que estão ao seu redor conhecem Jesus? E se eles conhecem Jesus, o qual Jesus ele conhece? O Jesus que os sacerdotes estão falando? O Jesus que os discípulos estão pregando? Ou o Jesus que a palavra está sendo ministrada? Que a palavra de Deus disse? Qual é o Jesus que as pessoas ao nosso redor conhecem? Porque se você perguntar a uma pessoa: você conhece Jesus? Ele pode dizer: eu conheço Jesus, mas é bem provável que ele dê mais credibilidade às pessoas que estavam à volta de Jesus, como por exemplo a mãe de Jesus, do que ao próprio Jesus. E é preciso ensinar a elas que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho do Homem, que Jesus veio para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós precisamos saber, porque se nós não sabemos, presta atenção aqui, se nós não sabemos o que as pessoas que estão do nosso lado sabem de Jesus, é provável que eles não saibam que nós seguimos a Jesus. Se eu não sei dar uma resposta a Jesus acerca das pessoas, do pensamento das pessoas, do que elas acreditam acerca de Jesus, se eu não sei se meu vizinho é católico, se eu não sei se meu vizinho é ateu, se eu não sei se meu vizinho está afastado, eu não sei nada do meu vizinho, eu não sei o que ele acredita, eu não sei nem se ele sabe quem Jesus é, ou sabendo que eles acreditam em Jesus, mas qual Jesus ele acredita, ou como ele acredita em Jesus. Se eu não sei dar essa resposta, é muito provável que ele também não saiba que eu siga Jesus, porque todo seguidor de Jesus, ele tem uma marca de Cristo. Pedro está fugindo dos holofotes, e as pessoas estão falando: olha, você anda como Jesus, você fala como Jesus, você age como Jesus, você é daqueles que seguem a Jesus. Todos aqueles que estão com Jesus, eles têm uma característica, uma marca. Às vezes não percebe, é o jeito de se comportar, é o jeito de falar, é o jeito de cumprimentar. Alguma coisa denuncia você que é cristão em Cristo Jesus, que é servo do Deus Altíssimo, que serve a Jesus. Se ele não sabe, alguma coisa está em dificuldade. E nós precisamos saber dar uma resposta a Jesus. Jesus, olha Jesus, o meu vizinho acha que o Senhor é apenas um profeta, como os judeus ainda acreditam. Olha Jesus, o meu vizinho acha que o Senhor até é Deus, que o Senhor até é Salvador, mas que precisa de outros mediadores também. Então Jesus, me ajuda a mudar. Ó Jesus, eles não acreditam no Senhor não. Não acreditam que Deus existe não. Ele acha que o Senhor é um produto da mente humana. Eles acham que o Senhor é mitológico, como por exemplo Pan e Baal. Nós temos essa resposta, meus amados irmãos. É hora de uma análise, de uma avaliação. Que resposta eu daria a Jesus se ele nos perguntassem: as pessoas que estão ao seu redor, o que é que elas acham de mim?
como perguntou Jesus aos discípulos. Porque em Cesareia de Filipe achava-se tudo, menos de fato quem realmente Jesus era. Eles conheciam Jesus, já tinham chegado aos ouvidos deles que estava lá um homem de Deus, uma pessoa que estava curando, fazendo maravilhas, ensinando com autoridade, ministrando com graça, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Eles sabiam, mas eles também estavam ainda adorando a Baal, ainda estavam sacrificando a Pan, e ainda estavam fazendo aquele lugar um lugar de inferno. Esta é a primeira pergunta. Amém, meus amados irmãos? Segunda pergunta. Depois que eles disseram tudo o que eles entendiam, o que as pessoas estavam falando para ele, olha, Jesus é um dos profetas. Aí Jesus perguntou: e você? E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a percepção de vocês em relação a mim? Qual é a definição que você dá a mim? Jesus perguntando aos discípulos. Vocês acham que eu sou um profeta? A continuação do ministério de Elias? A continuação do ministério de João Batista? Ou a continuação de Jeremias ou de outro profeta? Quem vocês acham que eu sou? E aí eu já faço a aplicação antes de dar continuidade. Quem nós entendemos que Jesus é? Jesus para nós é apenas um abençoador, um curandeiro. O que é que Jesus é para nós? O que é que nós entendemos de Jesus? Então deixa eu explicar uma coisa, independente do que você acha, quem é Jesus, nós temos algo que determina quem é Jesus. Não é o pastor, não é a igreja, é a palavra de Deus. Todo aquele que acredita em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de mim, de dentro da pessoa, diz o Senhor Jesus Cristo. É este Jesus que nós pregamos, e é este Jesus que nós devemos nos submeter. Jesus não é um profeta qualquer, Jesus não é um sacerdote qualquer, Ele é o profeta dos profetas, porque Ele é realmente a palavra de Deus, o verbo vivo. Jesus não é um sacerdote qualquer, Ele é o sumo sacerdote de todos os sumos sacerdotes que já nasceram nesta terra. Jesus não é um homem qualquer, Ele é o Filho de Deus Altíssimo. É essa a percepção que nós temos. Nós podemos dizer: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu te recebo como o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então vamos observar a resposta certa acerca de Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro disse, se levantou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Notem que o Senhor Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do homem? Ele está dizendo: eu sou o Filho do homem. Aí Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho, não do homem, mas do Deus vivo. O Senhor não é só homem, o Senhor também é Deus. Vamos meditar aqui nessas duas respostas rapidinho. A primeira: tu és o Cristo. O Cristo é o Messias, ou ungido. Engraçado que o Senhor Jesus na sequência vai dizer: olha, não diga agora, porque não é o momento de dizer que eu sou o Cristo. Mas vai chegar um momento que vocês vão dizer que eu sou o Cristo. E isso vai ser no momento do sacrifício. Os discípulos não obedeceram tanto. Aliás, os discípulos, nesse quesito, né? Jesus disse: não, vai para casa, se apresente ao sacerdote, diga que você já se curou, cumpra a lei, mas fica quietinho, não fale nada que foi eu que fiz, não. Aí o cidadão falou, todo mundo. Aí Jesus, que andava em público, teve que ir para os lugares desertos para poder ter um momento a sós com Deus.
Os discípulos falaram, porque logo na sequência vamos observar que no julgamento eles perguntam, tu és o Cristo? Como é que eles sabiam que Jesus era o Cristo? Os discípulos falaram. Então, de qualquer forma, o Cristo, ele é o Messias, o ungido. Os judeus estão esperando o Messias, o ungido de Deus, para libertar a nação de Israel, para julgar os ímpios e dar salvação aos justos. Eles estão falando, essa resposta de Pedro está falando, Senhor, nós acreditamos que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido, o Senhor não vai ter outro além de ti, e ninguém veio antes de ti. O Senhor é a resposta de Deus para que o Senhor prometeu, não só ao nosso pai Abraão, mas é também a resposta de Deus para Adão e para Eva. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o ungido de Deus para redimir os nossos pecados. O Senhor não é só um sacerdote. O Senhor não é um só profeta. O Senhor é o Cristo, aquele quem Deus disse pelos profetas e pelos sacerdotes que levantaria um homem, filho dele, que seria o Salvador. Tu és o Messias. Nós precisamos entender que Jesus veio ungido por Deus para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida. Mas ele é filho do homem, mas ele também é filho do Deus ao vivo. Ele é Deus. Aqui está a origem de Jesus. Ele está falando, Senhor, nós podemos até ter dificuldade em compreender esse mistério, mas entendemos que mesmo o Senhor tendo nascido de Maria, de forma virginal, ela ainda era virgem quando o Senhor foi implantado na barriga dela, mas o Senhor teve uma história humana, teve um início, um período de vida humana, mas o Senhor existe muito tempo antes, o Senhor já é e sempre será Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro está falando em resposta ao que o Espírito Santo revelou a ele, mostrou a ele, que ele não estava seguindo apenas um João Batista, que ele não era só o discípulo de Elias, ou de Eliseu, ou de qualquer outro profeta, ele estava seguindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele quem vai dar a resposta final. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é bom ser discípulo do Filho do Deus vivo. João Batista teve os seus discípulos, mas teve que pegar os seus discípulos e colocar, olha, vocês me seguiram até aqui, a partir de agora vocês têm que seguir a Jesus. Elias, ele teve os seus discípulos, uns deram certo, outros não deram certo, mas ele teve que mostrar, a partir de um ponto, não é eu, é Deus, vocês precisam seguir a Deus. Eliseu seguiu os passos de Elias, também fez a mesma coisa, teve discípulos, mas tem um ponto que diz, aqui não é eu, aqui é Cristo Jesus. Jesus é o ápice de toda a palavra de Deus, Jesus é o final de toda a história da humanidade. Jesus é o início, o meio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por Jesus, só por Jesus, e é só com Jesus que chegamos aos céus. A resposta que Pedro está falando é a resposta resumida de quem é Jesus. Deus eterno, que desceu para servir aos homens, não teve pecado, curou enfermos, expulsou demônios, ministrou a sua palavra, mas sobretudo, ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, sobretudo, ele venceu a morte que não conseguiríamos vencer, ressuscitando ao terceiro dia, sobretudo, ele rasgou o véu de alto a baixo e nos trouxe de volta para Deus, temos comunhão com Deus, paz com Deus. Jesus é a resposta final de Deus para a humanidade e é o caminho único do homem até Deus, Jesus. Essa é a revelação. Os testes de Jesus, se os irmãos observarem, embora os evangelhos eles não são narrativas cronológicas, elas são narrativas teológicas, mas alguns eventos acontecem naquela cronologia. Jesus cura enfermos, Jesus prega, Jesus ensina, cura os enfermos, expulsa demônios, faz milagres e vai para o barco com os discípulos. A hora do teste. Aí vai dormir.
Aí vem a tempestade. E ele está lá tirando água. Chega um momento que eles vão acordar Jesus. Não foi para pedir socorro a Jesus, para que Jesus parasse o vento e o mar, e aquietasse o mar. Para Jesus ajudar eles a puxar mais água, tirar a água do barco. Eles não acordaram Jesus para... Jesus, levanta sua mãe, o Senhor tem poder para fazer as coisas aí, o Senhor já curou enfermos, o Senhor já ressuscitou mortos, o Senhor já fez milagre aí, eu acho que o Senhor pode fazer aqui, esse negócio aqui nunca aconteceu conosco, o Senhor pode dar uma solução. Qual é a solução que o Senhor pode dar aqui, Senhor Jesus? Não, Jesus, não está vendo que está... Ajuda nós aqui. E eles não estavam repreendendo o mar e o vento, estavam pegando água e jogando água para fora do barco. Aí Jesus disse, vocês ainda não entenderam? Homens de pequena fé, estão comigo, estão... Ou seja, o fato de você ver milagres não quer dizer que você tenha a definição certa de Jesus. O fato de você ouvir a palavra de Deus não quer dizer que você tenha a definição certa de Jesus. Você precisa da palavra e do Espírito Santo, porque Jesus disse, não foi carne ou sangue quem revelou isso a você, mas foi o meu Pai. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos de Deus para corrigirmos nós temos paz com Ele, nós estamos em guerra, pecado cria guerra, e porque cria guerra, cria separação. E nós precisávamos voltar, não tínhamos como voltar. Nós precisamos dEle para que nós pudéssemos voltar. E até para voltar nós precisamos dEle. Nós dependemos do Deus. Nós dependemos da pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós somos dependentes da pessoa do Espírito Santo, porque foi Ele o enviado para estar dentro de nós, dentro do nosso coração, para nos guiar, nos consolar e nos edificar. Foi Ele que está, nós dependemos da pessoa divina. Essa é a resposta que nós precisamos ter. Jesus é o Filho do Deus vivo. Nós podemos estar numa cidade onde parece um inferno, mas eu estou com Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu posso estar no lugar que é o deserto. Eu posso estar no lugar que é um vale. Eu posso estar no deserto, no lugar profundo ou alto, mas que vai me tirar a minha paz, a minha alegria. Mas se eu sirvo a Jesus, se eu estou com Jesus, eu não posso ter medo de nada, porque Jesus é o meu guia e a minha fortaleza. Essa definição, quando nós temos a revelação de Deus, através da sua palavra, confirmada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, e trabalhada pelo Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos ter três coisas importantes, que o texto apresenta a Pedro, que teve a revelação. Pedro teve a revelação, e ele expôs a revelação que Deus deu a ele. E nesta revelação, Deus deu três coisas a Pedro, mas Ele dá também a toda a sua igreja, a todo o seu povo, a todos aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, pertencente à igreja do Deus vivo. Tem esses três resultados. Em resultado dessa resposta, o Cristo, o Deus vivo. Primeiro, firmamento. Versículo 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai quem está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Firmamento. Atenção, a igreja católica ensina diferente, diz que o Senhor Jesus está falando que sobre Pedro, ele iria edificar a igreja dele, não é sobre Pedro. Há um jogo, um trocadilho de palavras aqui, pedra e pedrinhas. Petros, pedras pequenas. E a palavra que o Senhor fala sobre esta pedra, é a pedra, não é a pessoa de Pedro. É a revelação que Pedro recebeu. Sobre a revelação. Qual é a revelação? Cristo, o Filho Deus vivo. Jesus disse: vou edificar a minha igreja sobre esta afirmação. Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a partir disso que tem igreja. Sem este firmamento não tem igreja, mas com este firmamento tem igreja. Igreja forte, igreja valente, igreja que vence, igreja que fica.
que não é levada por qualquer vento de doutrina, que não é levada por qualquer conversinha fiada, que não é levada pelos momentos, pelas circunstâncias, mas está firmado. Firmado em quê? Na palavra de Jesus Cristo, o Cristo, Filho de Deus vivo. Este é o firmamento que o Senhor está dizendo. Nós temos um firmamento, meus amados irmãos. Nós não estamos plantados em lugares de areia. Nós não estamos plantados em lugares que não tem firmamento. Nós não fomos construídos em lugares sem viga, sem nada por baixo para nos segurar. Nós fomos plantados, edificados sobre uma rocha. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa rocha, meus amados irmãos, é inabalável. Esta verdade é inabalável. Você pode estar onde estiver, você está inabalável. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, mas você permanece de pé, porque você está firmado numa verdade. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Segundo resultado, são garantias. Primeira garantia é o firmamento. Ser firmado é bom. Ninguém gosta de ficar no lugar que você sabe que vai cair. Se bater um ventinho, se a onda passar, ninguém quer ficar. Todo mundo quer ficar no lugar firmado. Mas tem uma outra garantia que o Senhor dá, ainda no versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra lá de Filipe na introdução? Tinha um portal lá que dizia que era a porta do inferno. Quem sabe Jesus não estava olhando para ela quando disse: as portas do inferno não prevalecerão. Os cultos a Baal, os cultos a Pan, os cultos a todo tipo de idolatria, toda forma de levar o nojo, a ira sobre a presença de Deus, nada vai nos abalar. E nós podemos dizer também as portas do inferno, aquilo que leva o resultado dos homens maus e também dos anjos maus. E aqui eu quero fazer um parênteses. Atenção aqui, um parênteses aqui, rapidinho. Muita gente acredita que se uma pessoa que é ímpia vai chegar no inferno, e vai encontrar lá Satanás, num trono, com seu tridente, espetando todo mundo, perturbando todo mundo. Vai não, irmãos. Satanás não está lá, ainda. O inferno foi criado por Deus para os demônios, para Satanás. E não foi para ele dominar e governar, não. Ele está governando a terra porque o do homem em Adão deu lugar. Mas, no inferno, não vai ser para ele governar, não. No inferno vai ser para ele sofrer também. Fecha parênteses. Não sei se é cá, ó. Fechou. Temos aqui essa garantia. As portas do inferno, o destino dos homens maus, o destino dos pecadores não vão resistir à igreja. O inferno pode tentar chegar na sua vida, chegar na igreja de Deus, mas ela não resiste à presença de Deus, à verdade de Deus, que Jesus está conosco e a palavra de Jesus está conosco. Portanto, meu amado irmão, portanto, jovens, adolescentes, adultos, vocês podem ser servos de Deus, vocês podem ser discípulos fiéis de Jesus, em qualquer lugar. O ambiente pode ser o que for, você pode ser luz das trevas e sal em um mundo de podridão. Garantias de que vamos ficar firmes. Se o inferno é o resultado final dos desobedientes, ele não vai nos abalar. Ele não vai nos destruir, ele não vai nos envergonhar, muito pelo contrário, vai provar que estamos firmados em uma rocha, Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. Terceira garantia que eu aprendo nesse texto, quando nós somos discípulos de Jesus, segundo esta verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que há uma constante manifestação da graça, da glória e da presença de Deus. Muitas pessoas se contentam quando recebem uma revelação. Mas o que Deus quer não é parar numa revelação. Paulo vai dizer que nós precisamos
ir de glória em glória. Paulo ainda vai dizer que a graça do Senhor, a Bíblia vai dizer que o conhecimento acerca de Deus é como o sol que nasce e vai até o meio-dia, ou seja, aqui nem tanto, né? Mas na ideia lá do judeu, meio-dia é o ápice do sol, é o horário que faz mais calor. Aqui em Portugal, pelo que eu observo, é 2, 3 horas da tarde, quando está no verão. Mas no ápice do calor, ou seja, o que está querendo dizer? Que a nossa vida com Jesus, eu não vou aprender tudo sobre Jesus numa noite, como terça-feira, um culto de ensino da palavra do Senhor. O que o Senhor Jesus quer, meus amados irmãos, é dia após dia, noite após noite, se revelando, se revelando, se revelando, se revelando. Por duas razões. Primeiro, nós não aguentamos de imediatamente toda a revelação de Cristo. O pecado nos impede disso. E quanto mais vamos nos santificando, quanto mais vamos entrando na presença de Deus, quanto mais nos purificando, mais vamos conhecendo Jesus. Mais vamos vendo a sua glória, seu poder, sua magnitude, sua majestade. Mais a gente vai observando essas coisas. Quanto mais a gente vai aprendendo de Jesus, quanto mais a gente fica com Jesus, como os discípulos ficaram, mais a gente conhece. E a segunda, porque nós ainda somos humanos. Ainda podemos errar. Ao mesmo tempo que nós recebemos uma revelação, na sequência a gente pode dar ouvido a outra revelação, que não é de Deus. Olha o que Pedro fala. Jesus fala para eles não contarem naquele momento, só depois, e dá a garantia, né, de que o inferno não prevalecerá, e a garantia da vitória, porque diz que for ligado pelos crentes na terra, será ligado nos céus. Se a gente ligar, vai ter chuva, no céu diz, vai ter chuva, então cai chuva. Se disser que não vai ter chuva, também não vai ter chuva. O que é ligado no céu, ou ligado na terra pelos crentes, por esses que servem ao Senhor, o Cristo, Filho de Deus vivo, é ligado nos céus. A vitória é nossa, em Cristo Jesus. Mas logo na sequência, Pedro faz uma declaração infeliz. Ele é aprovado numa resposta e é reprovado na pior maneira possível. Ô irmãos, você chama de Satanás. Não é chegar para um irmão e dizer, você é Satanás. Está para lá, Satanás. Vocês vão ficar ofendidos comigo. E com razão. Não tenho direito de chamar isso de vocês, mas é Jesus que está falando. Por que Jesus chamou Satanás, a Pedro de Satanás? Satanás significa opositor. E era Satanás quem não queria que Jesus morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Pedro não entendia a revelação, ou seja, ele recebeu a revelação, mas ele não compreendeu totalmente a revelação. E mesmo o Senhor Jesus falando, olha, vou precisar perecer, vou precisar padecer, vou precisar morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Mesmo o Senhor ainda falando, vou ressuscitar no terceiro dia, para que meu nome seja glorificado nos céus e na terra. Pedro fala, não, Senhor, essa conversa é diferente. No fato, tem dó de ti, Senhor. Era Satanás que não queria que Jesus morresse na cruz. Tem muita gente que acha que quando Jesus morreu na cruz, houve festa entre os demônios. Não houve nada, irmão. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve festa nos céus. Jesus venceu. Jesus venceu até o último suspiro. Até a última gota de sangue derramado, Jesus venceu. Houve festa nos céus. No inferno houve temor. Mas isso mostra-nos, irmãos, que o Senhor sempre vai nos ensinando. Nós vamos melhorando dia após dia. Mesmo recebendo uma revelação, é possível que nós vamos receber repreensões, mas precisamos permanecer na presença de Jesus. Eles permaneceram na presença de Jesus e tiveram outra revelação de Jesus na sequência, a transfiguração. Irmão, você chegar num local com sono, bêbado de sono, não sei se essa expressão aqui existe em Portugal, bêbado de sono, sonolento, assim, e ver Jesus se transfigurar. Atenção, Jesus se transfigurou. Eles receberam uma visão. Jesus mostrou o seu poder enquanto Deus aos discípulos. Eles receberam a revelação da parte de Pedro, tu és filho de Deus vivo, ou seja, tu és Deus. Então Jesus provou ali no monte da transfiguração. Transfigurou-se
Ou seja, eles receberam uma visão. E nesta visão, e aí já combatei aqui alguns ensinamentos espíritas, dizendo que Moisés e Elias, eles foram encarnados, estiveram ali com Jesus. Conversa nenhuma. Aí eles falam que então podemos conversar com os mortos. Elias não, Moisés, né? Moisés e Elias, né? Então eles estão lá na transfiguração, olhando, Moisés e Elias, assim. E estão lá conversando com Jesus, então alguns vão falar, então nós podemos conversar com os mortos. Atenção, não. Seres humanos vivos não conversam com seres humanos mortos. É a palavra de Deus quem diz. Aqui está acontecendo, é o Deus, o Filho de Deus vivo, que está conversando, um que não morreu e outro que morreu, mas é Jesus. É o Deus vivo, não é um ser humano qualquer. Pedro, Tiago e João, que estavam no monte, não conversaram com Moisés e Elias. Eles só viram. E só conversaram com Jesus depois que Jesus voltou à sua realidade humana. Enquanto Jesus estava conversando com eles lá, eles não tocaram em Jesus. Só depois. Ou seja, sempre vamos ter revelação de Deus. E isso que é maravilhoso. Às vezes as pessoas reclamam porque são corrigidas em algum momento. Às vezes as pessoas reclamam porque chamou a atenção naquilo. Meu amado irmão, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios que aquele que quer crescer ama a correção. A palavra de Deus vai dizer que aquele que serve ao Senhor ama a correção. O salmista Davi vai dizer, eu amo a correção, porque é a correção que nos faz fazer mais do que vitoriosos. É a correção que nos vai levar de sol, de justiça, de glória, de fé em fé. Então é bom ser corrigido por Jesus, pela sua palavra. Os discípulos do Senhor Jesus sabem quem é Jesus e o que está firmado e no que está firmado. Você não serve a um Deus qualquer. Você não serve a um Deus humano qualquer, não. Você não serve a uma pessoa que está ali, pode fazer uma coisa ali, depois vai acular. Não, você serve a Jesus, o Deus vivo, todo-poderoso. Ele está vivo e nesse momento está à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Olha, Deus, é pecador, mas está me servindo, está me adorando, está louvando o meu nome. Eu vou instruindo, eu vou ensinando, ele vai crescer, ele vai avançar e ele vai vencer. Ele vai vencer. Você vai vencer em Cristo Jesus. É a promessa de Deus. Fica com essa palavra, fica com essa certeza. Você não serve a um qualquer, não é uma religião qualquer, não é uma religião mitológica, é a verdade, o Deus vivo, o Deus poderoso, que em breve vai rasgar os céus, vai chegar até as nuvens e vai chamar a mim e a você pelos nossos nomes, e o Espírito Santo vai nos levar até lá e viveremos eternamente com Ele. Eternamente com Ele. Até lá, prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Amém? Amém? Que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar em pé nesta hora. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Adorado seja o teu nome, Jesus. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo que nos salvou. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você pode adorar esse Jesus? Os profetas não recebiam adoração. Os profetas não podiam receber adoração. Mas Jesus não é um profeta. Jesus é o Deus que levanta profetas. Os sacerdotes também não poderiam receber adoração. Mas Jesus não é um simples sacerdote. Ele é o sacerdote que levanta os sacerdotes da terra. Por isso adore a Jesus. Você pode adorar Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer, Jesus, tu és bom. É bom estar contigo. É bom te servir. É bom te adorar. É bom te engrandecer. E é bom pregar o teu nome. É bom falar no teu nome. É bom te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por ter mandado Jesus para nos salvar na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que nós não merecíamos, ainda éramos os teus inimigos, quando o Senhor determinou que iria nos perdoar em Cristo Jesus.
Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter providenciado todos os meios para que a gente pudesse estar em tua presença. É por isso que nós acreditamos em salvação de milhões e milhares. É por isso que nós, Deus, nós acreditamos que o Senhor pode fazer maravilhas. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio. Nós acreditamos, Senhor, que podemos ficar em pé, firmes, independente do bom ambiente, independente, ó Deus, das manifestações externas ao nosso redor. Mas sabemos que o Senhor está conosco até o confim do tempo. O Senhor não vai nos abandonar. O Senhor vai sempre nos ajudar. O Senhor vai nos fazer vitoriosos, ó Deus. Nós acreditamos na tua palavra. Nós nos firmamos em Cristo Jesus e estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para te exaltar. Estamos aqui para te agradecer. Estamos aqui para te louvar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque só o Senhor é Deus e só por causa de ti chegamos até aqui, ó Deus. Por isso recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto de ensino nesta noite, Senhor. Recebe a adoração dos teus filhos, ó Deus. Ouve, ó Deus, os clamores dos teus servos. Olha, Senhor, para a necessidade dos teus filhos. Vai libertando, vai salvando, vai guardando, Senhor, os teus servos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus eu te peço, enche os teus filhos do teu Espírito, Deus. Renova, Senhor, os teus filhos com o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Recebeu o nosso culto, a nossa adoração, e que a palavra de Deus seja guardada no seu coração, como disse o salmista, para não pecar contra ele e permanecer firme em sua presença. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Quinta-feira estaremos de volta. Amanhã, na verdade, amanhã estaremos de volta já na oração às 6 da manhã. Quero convidar aqui pastor Carlos Rodrigues, que estará impetrando a bênção apostólica neste momento. Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, as ações das vossas mãos. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam em vossa vida e que todos louvando, cantando digam.